teu servo nessa noite, papai. Usa, Senhor, ele nessa noite poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, que a palavra, Senhor, ministrar nessa noite, Senhor, venha gerar vida, gerar fruto, Senhor. Que sejamos, Senhor, nessa noite impactados, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu servo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode baixar aqui o retorno, por favor. Aleluia. Se tiver outro retorno ligado, pode desligar. E esse aqui pode baixar mais daí também. Aleluia. Pode baixar aqui, filho, que aqui ainda está alto. Pode baixar mais um pouquinho. Pode, baixa. Aleluia. Não está baixando aqui, viu? Pode tomar assento, igreja amada. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Para mim é motivo de alegria sempre chegar na casa do Senhor, para adorar e exaltar o seu nome, amém? Quem está feliz com o Senhor Jesus? Aleluia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, intitulada Valente, porque o Deus que nós servimos, Ele tem prazer no valente. O Deus que nós servimos, Ele não tem prazer na pessoa covarde, ou na pessoa que tem piedade de si mesmo. E essa palavra ela é muito séria, porque hoje nós vivemos em dias em que as pessoas olham para si e dizem: tadinho de mim, ai, sou coitadinho, porque eu estou doente, porque eu não tenho emprego, porque a minha vida é uma luta, porque a minha vida é uma dificuldade. E Deus não tem prazer nessa atitude. E quando a gente lê a palavra do Senhor, diz assim, que ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus os adúlteros, não entrarão no reino de Deus os idólatras, os mentirosos, os roubadores, os enganadores, os efeminados. Essa gente não vai entrar no céu. E junto disso tudo, nesse mesmo texto, tem um tipo de gente que nós toleramos, mas o Senhor não tolera, que diz: os tímidos não herdarão o reino dos céus. E essa palavra tímido, ela também é traduzida em algumas traduções da palavra por covardes. Então, no céu você não vai encontrar ninguém que vai chegar lá assim: pois é, eu cheguei aqui, não sei nem como que eu cheguei aqui. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus te fez valente, mas o diabo te quer cheio de mimimi. Sabe? Oh, meus irmãos, a minha mamãe está lá, eu sempre digo que ela tem 84, mas ela só tem 82. Falei certo agora, dona Claudete? Amém? A mamãe, ela está com 82 anos. E quando começou essa praga pegando e matando gente, eu pensei: será que agora ela fica em casa? Nada, irmão, nada. Sabe qual é a palavra dela? A palavra dela é assim: se Jesus, o Deus que eu sirvo, não me cuida, eu sozinha não consigo me cuidar. Tem um que cuida de mim. Aleluia, aleluia. Hoje tem muita gente com depressão, muita gente com tristeza, muita gente com angústia, e é um ataque maligno, mas você vai ter que fazer uma parte, você vai ter que se levantar e se posicionar, e mudar a tua situação, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas se você não se levanta, não vai acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, tem um texto onde ele diz assim: quando o valente guarda a sua casa armado, bem guardado está todas as suas coisas e os seus bens. Porém, vindo um mais valente, o maniata, o amarra e toma posse dos seus bens. E aqui o Senhor Jesus está falando dele mesmo e do diabo.
O diabo nos tinha bem guardado, bem amarrado e acorrentado. Porém veio um que é mais valente, o nome dele é Jesus Cristo, e nos libertou, e ele tomou posse de nós. E hoje nós não somos mais escravos de Satanás, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, e portanto em nós habita espírito de ousadia e de fortaleza. Aleluia! Aleluia. Se tem alguém que chegou aqui triste, angustiado, ou pensando que você é um coitadinho, pois a palavra vai limpar você nessa noite, vai tirar as tuas arestas, para que você saia igual uma ovelhinha assim que foi arrancada toda aquela lã ali, está limpinha, saltando, leve, livre, porque é isso que Deus quer para você. Aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 23, e o versículo 8 a seguir. Nós vamos fazer uma leitura, ela é um pouquinho extensa, eu vou pulando alguns pontos para que ela se torne mais rápida, mas você vai conseguir me acompanhar na leitura, e enquanto a gente faz essa leitura, você precisa prestar atenção no texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo 8. Se você encontrou, dá um amém. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Versículo 9. E depois dele Eleazar, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Versículo 10. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Versículo 11. E depois dele Samá, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Versículo 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Versículo 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruía, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre destes 3? Versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabzel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, pelo que teve nome entre os 3 poderosos. Dentre os 30 ele era o mais nobre, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Amém. Até aqui. Glória ao nome do Senhor. Você encontrou nessa leitura algum homem mariquinha, fresquinho, dodóizinho? Você encontrou alguém aqui nessa leitura? Só tem valentes aqui, só tem homem de verdade aqui, só tem guerreiro de verdade aqui. Olha para quem está do seu lado, e se é um irmão, diga para ele assim: só tem macho ali. Agora, se tem uma irmã aí, diga assim: no céu só entra mulher valorosa, não entra mulher fofoqueira, só entra mulher poderosa em Deus,
poderosa em obras. Se você quiser, olha para quem está do seu lado e diga assim: eu sou valoroso em Deus. Eu não sou cheio de mimimi. Tem alguns que tiveram que se esforçar para falar isso. Que luta. Oh Jesus, que o Senhor nos dê graça para que você entenda que Deus precisa de valentes. O Senhor precisa de homens valentes. E é importante nesse texto, porque nós percebemos o rei Davi dando o nome, sobrenome de quem eles são filhos, não há tempo para ler tudo isso, e os seus feitos, ele relata os seus feitos. E por que é feito isso? Para deixar um exemplo para nós bem claro, que Deus precisa de valentes. Aleluia! O plano de Deus não era apenas para Israel, porque Israel estava vivendo um tempo de insegurança, um tempo de incerteza espiritual, um tempo de confusão, um tempo de fome. Um dia o povo tinha comida, outro não. O exército inimigo atacava, destruía, roubava a plantação. Era um tempo de miséria. E eu digo para você que era um tempo semelhante ao nosso, aonde nós estamos vivendo grandes lutas neste país. Aonde você trabalha, aonde você luta e parece que não acontecem resultados na tua vida, não há frutos. Nesse tempo se levanta homens valorosos porque se juntaram a Davi. E quando você olha para Davi, você vê nele um tipo de Jesus. Ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Presta atenção. Davi foi ungido rei, porém não assumiu o governo. Foi ungido rei. Samuel vai até a sua casa e unge ele, mas dali ele sai e continua cuidando das ovelhas. Davi é perseguido quando ele chega ao palácio, ele é perseguido pelo rei que foi deposto. E quem se junta a Davi torna-se inimigo do rei, que era Saul. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ele diz: porque o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Ele foi ungido rei, e ele foi crucificado como rei dos judeus. Mas o Senhor Jesus ainda não assumiu o governo deste mundo. E aquele que foi deposto, que é Satanás, persegue a Cristo e persegue a sua igreja. Estamos entendendo essa palavra? Agora, essas pessoas se juntam a Davi, lá na caverna de Adulão, e mesmo tendo um rei que é contra eles, eles continuam lutando a favor do reino todo. Você está entendendo? O rei Saul quer matar Davi e quer destruir esses homens, mas esses homens se posicionam a favor de Davi, mas em favor do reino, em favor do todo. É como o crente não quer o mal dos que estão lá fora, o crente quer o bem, quer a salvação, mas o diabo quer destruir eu e você, quer destruir a igreja de Cristo. Agora, presta atenção, havia um grupo de aproximadamente 600 homens, que se juntaram a Davi, que formou esse exército, e me chama a atenção que esses homens eram amargurados, a escória da sociedade, eram os deixados de lado. Esses homens foram os que se juntaram a Davi. Não é parecido com os crentes? Uma vez alguém falou para mim assim: tudo que é caco, tudo que não presta vai lá para a tua igreja, né? Lá só tem ex-bêbado, ex-prostituta, ex-drogado, gente violenta. Eu falei: pois é isso mesmo. Lá só vai a escória do mundo, porque Jesus veio salvar o que se havia perdido. Então, se você é um desses, que a tua vida era toda errada, saiba, você está no lugar certo. O Senhor te trouxe para formar um exército de valente. Aleluia. Agora, dentro desse exército que se forma ao lado de Davi, formam-se grupos de 30, havia um grupo chamado os valentes de Davi,
E dentro desse grupo, os que faziam parte dos grupos de 30, eram pessoas especiais. Só que tinha um além ainda. Além do grupo de 30, tinha os primeiros 3, ou seja, os chefes daqueles 30. E aí você está se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Esta história foi registrada para que nós entendamos que o reino do Senhor Jesus é a mesma coisa. Deus jamais vai fazer a parte que compete ao homem. Deus não vai fazer a parte que compete a você. Lembra quando o Senhor Jesus vai ressuscitar a Lázaro? Se o Senhor tem poder para ressuscitar a Lázaro, Ele poderia ter dito, pedra, mova-se. Mas não, Ele diz assim, retirem a pedra. E a pedra é retirada, e então o Senhor opera o milagre. Quando o Senhor vai operar a pesca milagrosa na vida de Pedro, Ele não diz assim, peixes venham para a praia. Não, Ele diz para Pedro, lança a rede, volta ao mar e lança a rede outra vez. E muitas vezes nós crentes não entendemos essa palavra. Nós oramos e pensamos, vai acontecer. Irmão, vai acontecer, mas a tua parte tem que ser feita. Aleluia. Quem quer mudar a sua história? Começa a fazer a sua parte. Aleluia, começa a fazer a sua parte. O plano de Deus era para mudar a história de Israel, e não só a história de Israel, mas de toda a humanidade. Porque de Davi veria a sua descendência, do qual veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor estava preparando um povo e deixando um exemplo para nós. Se nós quisermos ver a palhoça servindo ao Senhor Jesus, dobrando os seus joelhos perante o Senhor, nós precisamos entender que depende de mim e de você. Não adianta nada eu ficar aqui, Senhor, salva a palhoça, Senhor, salva a palhoça. Isso é uma parte. A outra é eu evangelizar. A outra é eu trazer a pessoa para Cristo. Vou fazer uma pergunta para você. Já ganhou uma alma para Jesus neste ano? Já ganhou uma alma para Jesus este ano? Se você não ganhou nenhuma, tem tempo ainda. Tem uns meses aí. Você não pode virar o ano sem ter trazido uma alma para Cristo. Não pode, porque você é um valente do Senhor. E você faz parte desse exército. E o Senhor espera que esse exército cresça mais e mais. Aleluia. Olha só. Dentro desse cenário tão complicado que Israel vivia, esses homens se destacaram. E nós podemos tomar como lição que dentro da casa do Senhor existe um grupo de pessoas que está caminhando para o céu. Mas tem um grupo um pouquinho maior que estão se destacando, que fazem parte desse grupo de valentes. Mas dentro desse grupo de valentes tem um grupinho mais reduzido ainda, que está fazendo a diferença. Presta atenção, Davi, ele tem um grupo grande, tem os 30 valentes, e ele tem os primeiros 3, que ele intitula. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ele tem muitos discípulos, ele tem 12 discípulos chamados de apóstolos, mas tem 3 que caminham com ele, que é Pedro, Tiago e João. E tudo que o Senhor Jesus vai fazer, ele convida os 3. O Senhor vai operar um milagre, algo diferenciado, algo extraordinário. Imagina você que está todos os discípulos, estão ali os apóstolos, e o Senhor Jesus olha e diz assim, Pedro, Tiago, João, vem comigo. Vamos curar a filha de Jairo. Agora eu vou orar, eu estou angustiado. Vamos orar, todo mundo ora, vocês ficam aqui. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Você percebe que há uma diferença, não? Quem você é dentro do reino de Jesus Cristo? Quem você é aos olhos do Senhor Jesus? A grande maioria que seguia a Davi, queriam algo de Davi.
E a grande maioria que segue ao Senhor Jesus quer algo de Jesus, mas não é especial para o Senhor, no sentido de realizar algo para o Senhor. Porque o Senhor não pode usar pessoas que o tempo todo, Senhor me ajuda, Senhor me socorre, Senhor olha a luta que eu estou passando, ai se o Senhor não abrir a porta, não vou mais na igreja, ai eu estou orando e não tem resposta, ai porque a minha vida é tão difícil, ora por mim, oh Jesus tem misericórdia. E o Senhor está dizendo assim, onde é que estão os valentes na Filadélfia? Onde é que estão aqueles que aconteça o que acontecer, vão se posicionar? Quem é você? Como que você vem para a casa do Senhor? Ah, eu entrego o meu dízimo, eu não falto o culto, e tá bom. Não, o Senhor espera um pouquinho mais de ti. Vir aos cultos, não faltar os cultos, participar de ministério, e dar o seu dízimo e a sua oferta, isso aqui 99% já faz. Escuta o que eu estou dizendo para você, dizimar, ofertar e não faltar culto, 99% dessa igreja aqui faz, por isso que nós estamos do jeito que estamos. Mas o Senhor está dizendo assim, eu preciso levantar 30 valentes, e eu preciso levantar 3. E alguém está dizendo assim, será que o pastor está me enxergando? Não é aos meus olhos, é aos olhos do Senhor Jesus. Aleluia. Será que o Senhor pode contar contigo? Será que o Senhor pode contar com você? Aleluia. Paulo, ele incentiva Timóteo, irmão, a ser um dos primeiros, e eu quero ler com você, para você entender isso. Esses 30, eles estão numa categoria muito acima da estima, sabe, da maioria. Mas existem mais essa categoria. Eu estou sendo aqui redundante para que você entenda. Quem sabe você só faz parte da multidão, mas você pode subir um nível, e você pode subir mais um, e você pode ser aquele que vai fazer a diferença no reino. Você pode ser essa pessoa. Olha que Paulo diz para os irmãos em Filipenses capítulo 3 e o versículo 13. Filipenses 3 e 13. Ele diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Quando você olha para a vida de Paulo, você vai ver que ele serve ao Senhor constantemente. Ele é apedrejado, ele é açoitado pelo Senhor, mas você não vê nele nunca sinal de que vai desistir. Não existe isso nele. E agora ele está preso e ele está escrevendo, e ele está dizendo assim: eu não julgo que eu já tenha alcançado o galardão, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que passaram, deixo para trás, já passou, já fiz, e agora eu olho para frente. Tem gente que diz assim: eu cantava, eu orava, eu jejuava, eu evangelizava, eu ia nas praças, eu falava de Jesus, tudo está no passado. E o Senhor diz para você hoje: esquece o que você já fez para Jesus, porque tem muito para fazer ainda. Se você cantava, volte a cantar. Se você orava, volte a orar. Se você pregava nas praças, volte a pregar. O que é que te impede? Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: ai pastor, que saudade daquele tempo que a igreja ia na praça. Ué, e vai? O que te impede de ir na praça? Um dia eu cheguei na casa do irmão, e ele começou com essa história: que saudade daquele tempo que nós ia nas praças. Eu falei: então amanhã vamos na praça, vão comigo? Ai pastor, mas isso aqui, foi, tu não está com saudade, mano? É só matar a saudade. Amanhã 3 horas eu vou estar lá na praça e espero você. Ele foi.
e pregamos, e cantamos, e oramos. Eu falei, agora eu já abri o caminho para você, viu que é fácil? É só fazer de volta. Nunca mais foi. Aí depois saiu da igreja. Ai, não tem ministério para mim dentro da igreja. O ministério dele era pregar na praça, mas é um covarde. Quando vem no teu coração um desejo de ir pregar nos hospitais, de levar o evangelho nos hospitais, o que você deve fazer? Vai para o hospital, o que te impede de ir lá pregar a palavra? Mas e se eu chegar lá e não me deixarem entrar? Prega para quem está na porta. Aleluia. Olha para quem está falando assim, Deus chama valentes. Fala com ele, valente. Valente. Para de frescura, irmão. Para de frescura. Seja valente, valente no Senhor. Aleluia. Paulo deixa claro que sua meta, seu alvo, é ser um dos primeiros 3, ele quer estar no topo, irmão. Esquece o passado, esquece todo o resto. E alvo, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha o que ele diz, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia, aleluia. O espírito da pessoa que pode ser chamada de valente de Jesus Cristo, ele tem esse pensamento. Ele está disposto a perder tudo para estar no caminho do Senhor, para estar servindo ao Senhor. Disposto a perder tudo. Muitas vezes quando a gente fala com alguém que tem um chamado, que quer fazer algo, ai, mas é que o meu trabalho, e é que isso, e é que aquilo. Ué, e tu fala que tem um chamado. Tem gente que me perturba tanto com esse negócio, que tem um chamado, sabe? Pastor, eu quero fazer, pastor, eu quero fazer, pastor, eu quero fazer. Aí você diz, então vamos comigo em tal lugar. Não posso. Pastor, eu quero fazer, então vai lá na praça pregar. É que nesse horário trabalho, tudo está adiante, tudo está na frente, tudo está atrapalhando o teu chamado. O Senhor quer valentes. Valentes. Quem está disposto a abrir mão de tudo? Abrir mão de tudo pelo conhecimento de Cristo. Quem está disposto a abrir mão de tudo para dizer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, me usa. E quando a gente fala assim, tem alguém que já diz assim, vou sair do meu trabalho amanhã. Vou largar o meu emprego amanhã. Não, não é isso que a palavra está falando. Não é isso? É lá no teu trabalho, você ser um valente do Senhor Jesus. Lá no teu trabalho, você ser a luz de Cristo. Porque lá no teu trabalho, o Senhor quer te usar. Mas lá no trabalho, muitas vezes, você é boquinha de siri. E na igreja, você é boca de leão. E dá glória a Deus forte, e reclama forte. E lá no trabalho, e lá na escola, aonde você vai? Lá o Senhor quer te usar. Aleluia, lá o Senhor quer que você seja valente. Eu vou ler aqui para você rapidamente um pouquinho sobre as marcas desses valentes que nós acabamos de ler. Josebe Bassebete, de uma vez matou sozinho 800 homens. Irmão, eu acho que eu sou valente, mas para encarar um sozinho já fico meio assim. Já não é tão valente, né? Encarar 2, encarar 3, encarar 50, encarar 100, encarar 800. Ah, meu irmão, será que esse era valente? Sozinho encarou, matou, destruiu 800 e Deus deu livramento para o seu povo. Vai gravando esses homens aqui. Eleazar lutou com tanta violência que a espada lhe ficou pegada na mão.
Sabe o que é isso, irmão? A espada ficou grudada na sua mão. A batalha foi tão terrível e ele saiu matando. E a palavra diz que quando ele se cansou, ele não conseguia largar mais a espada. A espada estava grudada na sua mão. Sabe o que isso fala para nós? Que você deve se envolver de tal maneira no ministério que Deus te deu. Eu vou repetir para que você preste atenção. Você deve se envolver de tal maneira no ministério que Deus te deu, que mesmo quando você se canse, mesmo quando você desista, mesmo quando você não queira mais, não haja como largar o teu ministério, porque o teu ministério e você é uma coisa só. Samá, quando todos os homens fugiram, abandonando a plantação, lutou sozinho contra os inimigos, defendendo o que era do seu povo. Sabe, irmão, o exército inimigo cercou, o povo fugiu, os homens de guerra fugiram, e Samá se posicionou no meio da plantação e falou: aqui não, essa plantação é do meu povo. Olhou, não tem ninguém, não tem um, não tem ninguém, não tinha ninguém à sua volta. Ele lutou sozinho, e a palavra diz: e o Senhor deu livramento ao povo, por causa de um. Presta atenção, Deus sempre precisa de um homem que esteja na brecha. Quando a palavra fala homem, é homem e mulher. Deus sempre precisa de um que se levante. Se esse homem não tivesse se posicionado, Deus não operaria o milagre. Mas quando Deus olhou para um que se posicionou, se levantou e disse: não, a plantação do meu povo, o inimigo não vai levar, nem que eu tenha que morrer, eu permaneço aqui no meu posto. É isso que está faltando nos dias de hoje. Hoje, nós estamos focados em nós mesmos, no nosso ego. Enquanto não toca na minha casa, enquanto não toca na minha família, tá bom. Não, meu irmão, é o nosso povo. Deus precisa de homens. Quando todos abandonam, quando todos fogem, se levante e diga: não, eu permaneço aqui. Eu permaneço aqui, eu permaneço lutando. E se você tiver esse pensamento, então a mão do Senhor será contigo, então você será chamado um valente do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E tem uma palavra que chama a minha atenção nesse texto, que não diz o nome deles, mas diz 3 dos valentes. Estavam próximo de Davi, e ouvem quando Davi diz assim: ai, que vontade de tomar as águas lá da fonte de Jerusalém, que vontade de tomar aquela água. Os 3 não esperam uma ordem, não esperam nada, eles saem correndo. A palavra diz que eles irromperam, atravessaram o arraial inimigo, no meio dos soldados, atravessaram, chegaram em Jerusalém, tomaram a água e levaram a água para Davi. E quando Davi vê a água, ele diz assim: não, eu não posso beber essa água, isso aqui tem preço de sangue, vocês poderiam ter morrido por essa água. E ele oferece essa água em sacrifício ao Senhor, em oferta, em libação ao Senhor. Quem está disposto a fazer algo pelo Senhor? Nós estamos lendo aqui somente pessoas dispostas a darem a sua vida por Cristo. No dia da Páscoa eu mostrei um videozinho de uma menininha que foi morta por ser cristã, lá no Paquistão. Isso foi no dia 23, quando entrou a Semana Santa. Sabe o que aquela pequena igreja fez? Eu tenho todos os vídeos, depois eu posso mostrar para você. Na Semana Santa, eles saíram pela rua com palmeiras, gritando: aleluia, hosana, louvado seja o Senhor Jesus. Pessoas dispostas a dar a sua vida por Cristo. E alguém me procurou aqui da igreja e disse assim: pastor, eu não entendi, eu fiquei muito triste, por que Deus não livrou aquela menininha? Sabe, nós estamos nesse pensamento, nesse cristianismo tão superficial, que pensamos assim: por que Deus não me protege? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não traz uma bênção financeira? Por que eu não prospero? E o Senhor está procurando valentes, que sejam dispostos a dar a sua vida por Ele, do jeito que Ele deu por nós.
O Senhor está procurando. Nessa noite os olhos do Senhor estão neste lugar, procurando pessoas dispostas a dar a sua vida por Cristo. Estamos vivendo uma época de coach. É pastor coach, pastor que usa a camisa igual eu estou usando aqui. Está cheio, né? Que fala bonito. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Deus quer valentes. Deus quer valentes. E eu vou dizer uma coisa para você. Para você entrar em qualquer empresa, você vai entrar em disputa com pessoas. Para você entrar numa faculdade boa, você vai entrar em disputas com pessoas. E só vai entrar, só vai vencer quem for o melhor, não é isso? Quem for mais guerreiro, quem lutar mais. Mas na casa do Senhor parece que tem um bando de fresco, que Deus o livre. Eu não vou mais na igreja porque a irmã olhou feio para mim. Se alguém olhou feio para você, o que você faz, irmão? Olha mais feio para ela ainda. Se alguém diz uma palavra para você contrária, dá outra contrária para ela. Essa semana alguém falou assim para mim: eu cantava, eu não lembro quem foi. E se está aqui, me perdoe, nem eu não sei quem é você mais. A pessoa me falou assim: eu cantava, mas alguém falou que eu era desafinada. E aquilo caiu como uma flecha e agora eu estou insegura. Eu fiquei pensando, se alguém falar para mim que eu canto desafinado, eu vou falar assim: mas eu não estou cantando para você, estou cantando para Jesus, sai daí, ô. É muita frescura, né? Nós vivemos o tempo dos frescos, mas na igreja não. Na igreja é valentes do Senhor Jesus. Valentes, valentes. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Estes homens, eles não sabiam se Davi seria o rei. Eles não tinham essa certeza. Eles não sabiam, será que ele vai ser o rei? Mas eles lutavam junto de Davi. E eles não precisavam de uma motivação externa. Eles não precisavam. Sabe? Quando esse homem olhou para o gigante filisteu, com uma lança na sua mão, e ele o enfrenta com um cajado, é porque ele era um pastor. Ele estava cuidando das ovelhas do seu povo. E vem o filisteu com um cajado. E a palavra diz que ele foi contra ele. E com aquele cajado ele tirou a lança do inimigo e matou o inimigo. Não tinha ninguém dizendo para ele: vai, vai, força, você consegue. Não tinha. Quando esse homem ficou sozinho no meio do campo, e 800 homens em batalha, e ele mata os 800. Quando o outro matou 300, não tinha ninguém para dizer: vai que você consegue, para frente, olha para frente. Não tinha ninguém falando isso. Hoje está essa mania, irmão. Eu preciso de uma palavra, vai para frente, continua, Deus é contigo. Não, meu querido, esses homens não tinha ninguém falando isso. Sabe por quê? Porque a motivação deles não era externa, a motivação deles era interna. Havia uma certeza no seu coração de que Davi era o escolhido de Deus e esse era o certo a fazer. O crente, que o Senhor Jesus chama de valente, ele não precisa de palavra de motivação. Ele não precisa que alguém fique dizendo assim: você é vencedor. Ele não precisa que alguém chegue do teu ladinho para dizer: o Senhor te ama, o Senhor tem uma palavra. Não precisa, porque ele já tem dentro de si o Espírito Santo, que lhe garante a vitória. Não precisa de palavra externa. Ele é valente. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu sou valente. É mesmo ou está precisando de uma palavra, de um empurrão? Tu está rindo, né, Tata? Todo dia, irmão, chega alguém com essas coisas para mim.
Todos os dias entra alguém no meu escritório. Pastor, estou desanimado. Tadinho de mim. Pobrezinho de mim. Eu fico olhando e falando, o sangue de Jesus tem poder. Ai, pastor, mas essa palavra é tão dura. Não é, meu irmão. É que o Senhor está procurando valentes. Escute, meu querido. Você não é o único que tem problema. Você não é o único que está com problema nas finanças. Você não é o único que tem problema de relacionamento. Você não é o único que tem problema de doenças. Todos têm os seus problemas. Mas você pode se levantar e dizer, eu vou enfrentar os meus problemas, Jesus é comigo e é por Ele que eu luto, é por Ele que eu vivo e é por Ele todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmão, independente se era 800 que ele tinha que enfrentar, se era 300, indiferente se ele estava sozinho, ele continuava lutando. Esses valentes continuavam na batalha. Dá uma olhada, 2 Timóteo capítulo 1, para você perceber um valente aqui. 2 Timóteo capítulo 1. O apóstolo Paulo ele está escrevendo para Timóteo. E ele diz assim, ó, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos me abandonaram. Só até aqui. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ô Timóteo, tu sabe que eu preguei lá na Ásia, né? Tu sabe que eu preguei, tu sabe que eu abri igrejas, tu sabe que eu plantei igrejas lá, não sabe? Pois bem, agora que eu estou preso aqui, todos me abandonaram, todos. Estou sozinho, mas você não vê Paulo desistindo. Você não vê Paulo desistindo. Tem gente que se move pela multidão. Tem gente que diz assim, eu estou na Filadélfia, a igreja está uma bênção. Eu estou na Filadélfia, a igreja está bombando. Tem 3 cultos e os 3 cultos estão cheios de gente no domingo. Tem gente que está motivado por causa da multidão. Mas essa igreja pode ficar vazia. Presta atenção que eu vou dizer para você. Essa igreja pode ficar vazia. E quem sabe até o teu pastor saia daqui, mas só você pode estar de pé aqui dizendo, mas daqui eu não me movo enquanto o Senhor não falar. Porque você não pode se mover pela multidão. Você só deve se mover por propósito, aquilo que Deus colocou no teu coração. O teu propósito de servir ao Senhor Jesus não pode estar abaixo de nada. É o Senhor Jesus acima de tudo e de todas as coisas. Paulo ele diz, nós acabamos de ler, tudo que eu aprendi, todos os meus ganhos eu considero esterco. Para mim não importa mais. Não quero saber disso. Contanto que eu ganhe a Cristo. Aleluia. Quem aqui já sentiu alguma dorzinha no seu corpo aí? Quem já teve uma cárie, levanta a mão aí, uma carizinha, uma cárie. Quem já branqueou um cabelinho? Quem já perdeu uns? Sabe o que é isso? É sinal que a tua vida está passando. É sinal que a tua vida está passando. E nós temos sempre a esperança, vou melhorar. Tu pode melhorar de uma doençazinha, mas o teu corpo está cada vez mais velho. Esses dias nós conversávamos com o Dr. Jonas. Por que as crianças, quando estão doentes, parece que se recupera tão rápido? Pega o coronga e já se recupera tão rápido e parece que não sente nada. E nós queríamos saber por que as crianças, e o Dr. Jonas falou uma palavra tão maravilhosa. Ele disse assim, porque o corpo é novo. É isso, Dr. Jonas? Porque o corpo é novo. Olha para o teu corpo aí. Quando chegar em casa, olha para o espelho. As ruguinhas aí que você está disfarçando, as irmãs dele passar blush, é que fala? Como é que é o nome daquele negócio? Massa? Massa corrida? Quando vai dormir tem que arrancar.
Mas não adianta, tu tá se acabando, tá morrendo. Esse corpo vai morrer. E é importante que quando você entre nas mansões celestiais, você tenha uma divisa. O Senhor possa listar você, porque isso vai acontecer. A palavra diz que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é diferente do juízo do trono branco. O juízo do trono branco vai se dar depois dos 1000 anos, aonde todos os pecadores serão julgados e serão condenados. Mas o tribunal de Cristo não. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E não é pelos pecados, pelas nossas obras, as obras que nós realizamos para o Senhor Jesus. E a palavra diz que tem obra de palha, obra de madeira, obra de ferro, obra de prata, de ouro, de pedras preciosas. Que tipo de obra você tem realizado para o Senhor? Que obra você tem realizado? Já pensou, chega no céu, nem de palha tem, fez nada. Como é que você chegou aqui? Pelo sangue de Jesus? Não, isso todos chegaram aqui pelo sangue de Jesus. Mas o que você fez pelo Senhor? Você vai começar desse jeito. Irmão, quando nós chegar diante do tribunal de Cristo, coisa linda vai ser o Senhor dizer assim: fulano, está aqui, ó. Você trouxe fulano, você orou pela cidade, você orou pela igreja, você teve um programa de oração, de jejum em favor da tua nação, e por causa disso eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assim. Você acabou de ler? Esse homem se posicionou no campo e lutou sozinho contra o inimigo, e o Senhor realizou um livramento. Quando nós chegar na glória, ele vai dizer: Samá, que era o nome dele, lutou lá no campo, e por causa dele, eu trouxe livramento ao povo de Israel. E vai acontecer isso, lá na Palhoça, quando chegar a nossa vez, quem sabe ele diga assim: está aqui o Josimar. E porque o Josimar fez um programa de oração, e clamou pela cidade, tem esses 50 aqui, que foram salvos, não estão no inferno por causa da tua oração. Quando o nosso apóstolo proclamou um jejum de 40 dias, eu chamei ele no particular e falei: mano, você tem certeza? Ele falou: tenho certeza. Eu falei: foi Deus que te falou? Ele falou: sim, foi Deus que me falou. Eu falei: porque eu tenho medo que você fique doido. Eu tenho medo que você comece a delirar e comece a inventar coisa. Ele falou: não, fica tranquilo, foi Deus que me falou mesmo. E ele venceu os 40 dias, que foi impressionante. Sim, ele emagreceu, sim, ele secou, mas a mente estava lúcida. E eu tentei poupá-lo aqui nas pregações, mas não, terminava as pregações, ele ficava ali 40 minutos orando por 1 hora, orando pela igreja e clamando, e o poder de Deus caindo. E quando nós chegar lá na glória, o que vai acontecer? Sabe aquela vez que você jejuou? Por causa daquele jejum, tal família, tal família, tal família. A gente não sabe, irmãos, o fruto daquilo que você está fazendo para o reino. Nessa noite o Senhor te convida a mudar o teu pensamento em relação ao reino de Deus. Tem pessoas que chegaram aqui pensando assim: ai, se o Senhor falar comigo, Ele está falando, Ele está dizendo: para com esse pensamento e comece a lutar. Ai, se o Senhor me curar, ai, se o Senhor, sim, o Senhor pode curar, mas o importante é você começar a mudar o teu pensamento e dizer: o que eu vou fazer para o reino? O que eu vou fazer nessa semana para o reino? O que eu vou fazer amanhã para o reino? Se você se compromete: pastor, até quarta-feira eu vou trazer um testemunho de algo que Deus vai fazer através da minha vida. Aí você começa a mudar de posição. Começa a mudar de posição. Falar de Jesus para alguém, evangelizar alguém, orar por alguém, ser a diferença. Olha só, eu vou para frente um pouquinho aqui, ó. Vai comigo, 2 Timóteo 4:11. O apóstolo Paulo diz assim, ó: só Lucas está comigo. Todos o abandonaram. Todos o abandonaram, da Ásia
e até mesmo os discípulos e apóstolos, só sobrou Lucas. Mas você não vê Paulo dizendo: eu vou desistir. E é maravilhoso quando você estuda a vida de Paulo, porque ele diz assim: não tenho do Senhor outra palavra, diante das cidades que eu vou visitar, a não ser que o Espírito Santo sempre me avisa que me esperam prisões, apedrejamentos e açoites. Oh, você prestou atenção? Ele vai orar e o Senhor diz assim: vai para Macedônia. Ele vai orar e o Senhor diz: vai para Jerusalém. Ele vai orar e o Senhor diz: vai para Roma. E quando ele vai orar, o Espírito Santo diz assim: vai para Roma, lá te espera açoites, prisões e apedrejamento. E ele desiste, e ele diz assim: mas a mim não me importa, contanto que eu cumpra a missão que me foi dada. Mas hoje nós dobramos os joelhos, igual criancinha pequena: oh, Pai, tem misericórdia de mim, estou com medinho, estou com medinho. Não é isso? Dobramos o joelho, estou com medinho. Ai, Pai, que o Covid não me pegue. Eu até vou na igreja, mas tem misericórdia de mim. Ai, se eu perder meu emprego, ai, se eu perder meu trabalho, ai, se lá no meu trabalho eu falar de Jesus, eles podem me mandar embora. E o apóstolo Paulo, que é exemplo para nós, valente do Senhor Jesus, o Senhor está me avisando o tempo todo que aonde eu for é prisão, é apedrejamento, é açoite, não importa. Considero tudo isso aí, estou nem aí. O importante é a missão. Vou fazer uma pergunta para ti. Quem está disposto a se posicionar em Cristo Jesus de maneira diferente hoje? Levanta a tua mãozinha, segura a tua mãozinha aí um pouquinho, segura ela um pouquinho. A fazer diferente, a fazer diferente. Por que você vem na casa do Senhor? Por que você vem na igreja? Para receber poder, receber autoridade, receber ensinamento. Para quê? Para durante a semana ser um canal de bênção. Para de pensar só em você. Pode baixar tua mãozinha. Para de pensar só em você. Aí eu vou na igreja porque eu preciso de uma cura. Amém, vai receber a tua cura, mas para de pensar em você. Começa a pensar na tua vizinha, no teu vizinho. Eu vou levar a minha vizinha porque Jesus vai salvar. Jesus vai curar ela e vai salvar ela. Eu vou fazer a diferença nessa cidade. Eu vou me posicionar como um valente do Senhor Jesus. Fica de pé, igreja amada. Aleluia. Segunda Timóteo 4:7. O apóstolo Paulo, ele diz assim: a minha vida já está sendo posta por libação. Sabe o que é libação? É quando espargia o sangue do animal. Pegava o sangue do animal e jogava na igreja assim, no templo, espargindo o sangue. Isso era libação. E o apóstolo Paulo está dizendo: a minha vida está sendo posta por libação. Sabe por quê? Porque ele estava sendo açoitado, estava sendo apedrejado, estava preso, e ele sabe que ele vai morrer. Quais seriam as dores do apóstolo Paulo dentro da prisão? Enquanto ele escrevia essas cartas para nós, quais seriam as suas dores, os seus sofrimentos? Eu vou dizer uma coisa para ti: um dia eu martelei esse meu dedo aqui, irmãos, mas martelei, martelado mesmo, em cima de uma talhadeira, e dei com a marreta em cima do dedo, vermelhou assim, espirrou sangue, quebrou, moeu o osso. E eu olhei, e o meu pai falou: rapaz, é melhor tu ir para o médico. Eu falei: não. Peguei, rasguei a camisa, apertei ali, e o supervisor falou: não, é melhor tu ir no médico.
Eu falei, mas não estou sentindo nada. Ele falou, mas vai, se precisar. Eu peguei a caminhonete e saí. Quando eu estava chegando no portão do condomínio, olhei para meu pai e falei, estou ruim, encostei e desmaiei. Por um dedinho. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, a minha vida está sendo posta por libação. O Espírito Santo me fala, onde eu vou sofrer perseguição, eu vou ser apedrejado, eu vou ser açoitado, eu vou ser preso. Mas no final ele diz em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando você vai no cemitério, você vai ver um monte de placa lá, de lápides, com esse texto. E muitas vezes eu vou fazer enterro de pessoas e tem lá esse texto, combati o bom combate. E eu fico olhando para a pessoa e digo, isso aí não combateu coisa nenhuma, fez nada, não fez nada por Cristo. Esse texto só é válido para quem faz por Cristo. Esse texto não é para o crente comum. Presta atenção, o crente comum vai para o céu porque Jesus te salvou, seu sangue foi derramado. Agora, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí eu pergunto para você, a missão que Deus te deu está sendo concluída? Como diz o ditado dos soldados, missão dada, missão cumprida. É isso, Major? Missão dada, missão cumprida. O Senhor Jesus nos deu uma missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Qual é a missão que o Senhor tem te dado? Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Estava parado, né, filho? E agora está desenvolvendo o seu ministério. Aleluia. Estava abatido, agora está renovado. Aleluia. Aleluia. Você que orava, volte a orar. Você que profetizava, volte a profetizar. Você que era usado em revelação, volte a revelar. Você que era usado em sonhos, volte a sonhar. Lembra quando você se programava? Vou orar essa semana todos os dias, 1 hora antes de dormir. Pois bem, faça de novo. É a tua missão. É a tua missão. Pastor, eu não sei o que fazer. Procura o Senhor Jesus, peça para Ele. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, por gentileza, e examinasse a si mesmo. Examine a si mesmo, examine. O que tens feito pelo Senhor? Ou agora é só a tua empresa, agora é só o teu dinheiro, agora é só o teu negócio? Buscai primeiramente o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o Senhor cuida dos pardais, cuida de vós. Se o Senhor veste os lírios do campo, quanto mais vós. Estás ansioso por muitas coisas, e o Senhor pergunta aí a tua missão, o teu chamado, o teu chamado, o teu chamado, o teu chamado, o teu ministério, o teu ministério.